Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo aí, aguardando o pessoal entrar. Daqui a pouquinho nós começamos a nossa conversa hoje com o professor Marinho. O professor Marinho já entrou aí. Boa noite, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. A Daiane, acho que daqui a pouquinho já estará entrando também. Vou autorizar aqui e a gente já começa. Fala, E Johnny. aí, professor, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? E você Tudo tá me jóia. escutando bem? Satisfação em conhecê-lo. Primeira conversa. Ah, essa situação é toda minha. Você tá me escutando bem? Tô ouvindo bem. E por aí, tá ouvindo bem também? Também, perfeito, perfeito. Ótimo. Vamos só aguardar a Daiane entrar. Deixa eu já reenviar aqui o convite para ela. Deu certo. Olá, Fala, Daiane, tudo bem? oi, tudo bom? Jóia, graças a Deus. Tô Boa mandando noite, compartilhando professor. aqui. Obrigado. Deixa eu ir compartilhando aqui também. Uhum. Boa. Opa. Boa noite, pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Hum. Aproveitar o embalo aqui, já que o professor está compartilhando, vou compartilhar com todo mundo também. Eu Pedir para estou que os que estão fazendo isso entrando aqui também. também compartilhem. Aproveitar a presença do professor Marinho, que é uma presença ilustre. Não é Nada, sempre que a gente recebe uma presença assim, né? Claro. nada, nada. Então vamos Eu que tô aproveitar ao feliz. máximo. Eu que tô feliz por estar aqui. Gostei demais, dei uma viajada ali na página de vocês, gostei bastante. Muito legal. Obrigado, professor. A gente está começando aí esse projeto, né? O segundo bate-papo aí com o senhor. E a ideia é trazer bastante conteúdo diversificado aí para o pessoal interagir, né? A gente debater aí assuntos relevantes, como é o assunto de hoje, né? Que é liberdade, os limites, né, da liberdade de expressão dos juízes, um assunto um pouquinho mais específico, né, entrando um pouco mais no campo jurídico. Na última live que nós fizemos, nós passamos para o pessoal que a nossa ideia é trazer conteúdo acessível para todo mundo, né, seja tema jurídico, seja economia, política,
Semana passada nós tivemos o André trazendo um pouquinho sobre marketing aí, e hoje a gente vai trazer um assunto jurídico, mas o pessoal que está acessando aí, que está entrando, não precisa se preocupar, porque vai ser bem acessível, o linguajar vai ser bem público, todo mundo vai conseguir entender. Não, e depois eu sempre comento que esses espaços, eles democratizam a informação, né? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa acaba só recebendo as informações, recebendo as discussões, e às vezes não tem a possibilidade de se aprofundar no tema, né? Então esses espaços aqui eles são extremamente interessantes, e aí por isso que eu queria dar os parabéns para o Alvo 360, no sentido de passar para a população de uma forma mais tranquila, né? Menos, mais didática, assim, menos técnica, os assuntos que a gente ouve, né? Ou Uhum. seja, no rádio, nas redes sociais, televisão, eu acho que isso é muito importante, sim. Não, com certeza. Eu vou começar aqui fazendo uma introdução sobre o seu currículo. Eu vou fazer uma leitura de um mini currículo, porque, pessoal, o currículo do professor Marinho aqui é extenso. Eu reduzi Né, ele. a gente é metido a fazer, a querer entrar em tudo, né? É por isso que deixa longa, é mitidez mesmo. Ah, é. O professor Marinho, ele é nosso convidado, mas da minha parte ele foi meu professor, foi coordenador da Faculdade de Direito, então é meu amigo, meu colega e advogado, então meu mestre, então eu vou tecer comentários durante a live inteira sobre ele, mas eu vou fazer uma leitura breve. Então, professor Marinho Silva, não tem como, é Marinho, vai ser sempre Marinho, Claro. 52 anos, fundador do Grupo Roman, um grupo aí que é uma organização social que trabalha o tema adoção em São José dos Pinhais, fundador e coordenador do programa Laços, a FAI Centro Universitário, destinado a incentivar os grupos de apoio à adoção de São José dos Pinhais, Curitiba e Araucária. É integrante do grupo Princípios e Equilíbrio Empresarial, trabalhando na área de suporte aos micros e pequenos empreendedores cristãos. Formado em Direito pela PUC Paraná em 1995. Faz tempo, professor. Possui Entra aí, jovem. Possui especialização em Direito Empresarial, especialização em Gestão Pública e Liderança Política pelo Renova BR e está cursando Lideranças Políticas pelo RAPS. Li corretamente? Isso mesmo? Uhum, isso mesmo. Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. É mestre em Direito Constitucional, professor universitário desde 2005, coordenador do curso de Direito desde 2012 e foi secretário de Administração, RH e procurador-geral do município de São José dos Pinhais. Bom, professor, eu sei que está um mini currículo, que ele é muito mais extenso do que isso, mas, por favor, se apresente para o público, que tem muita gente que não conseguiu entrar ainda na live, mas conte para nós por que o senhor foi o escolhido para debater o tema tão relevante, que é a liberdade de expressão dos ministros, desembargadores, juízes. O senhor foi o escolhido por qual motivo, professor? Eu acho que é porque eu sou metido a querer falar sobre tudo e qualquer assunto, e também não posso ter um convite de live que eu tô lá, né, cara? Eu acho que a grande sacada, eu acho que é essa, né? Mas não, eu acho que é um tema muito importante. A gente tem uma vivência dentro do ambiente judicial, ou judiciário, né? Há 27 anos, meio acadêmico também. E eu acho que é muito importante porque nesse mundo de hoje, onde se discute tanto o que é liberdade de expressão, onde nós temos uma capacidade gigantesca através de um aparelho celular, de um smartphone, você, através de uma live igual essa que nós estamos fazendo, atingir dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas, né? Então, eu acho que esse tema é muito importante. Enquanto estiver essa possibilidade de manifestação de pensamento por parte do que eu posso chamar assim de civis, né, das pessoas normais da sociedade, ok.
O problema e a grande discussão começa quando autoridades começam também a utilizar as redes sociais, também a utilizar a imprensa para manifestar o seu posicionamento, né? E muitas vezes, em alguns momentos, conflitantes até com a decisão que eles têm. Então, é por isso que eu estou aqui. Eu acho que é um bate-papo para a gente verificar. Não tenho, assim, um juízo de valor formado, eu tenho um encaminhamento, eu quero construir nessa noite, juntamente com vocês dois e mais os colegas que estão em casa e que puderem contribuir com a gente, esse ponto fundamental aí, se é válido ou não a manifestação da magistratura, ou de magistrado, ou de juízes na imprensa e também nas redes sociais, né? Sim, professor, e eu acho que o assunto fica mais relevante, como bem o professor pontuou, no atual momento que a gente vive, né? Essa polarização que é extrema. Pelo menos eu sinto, né? Aqui a gente vai falar muito opiniões pessoais, né? E os sentimentos que a gente tem dessa situação. Então é uma polarização muito grande, são praticamente dois lados que se odeiam, né? No cenário político. E nós vemos aí juízes, principalmente ministros, né? Eu acho que são as figuras de maior relevância e que expõem aí as opiniões nas redes sociais, em entrevistas, em lives, enfim, vídeos, e às vezes tomam um partido ou outro, né? Então, eu acho que evidencia mais essa questão qual seria o limite, né, dessa liberdade. Não, e depois tem um outro detalhe, né? E aqui eu não vou criar nenhum juízo de valor se está certo ou está errado, mas só que você veja bem. Quando o STF, os ministros do STF, eles são vítimas, eles pedem abertura de um processo enquanto vítimas, alegadas vítimas, quando eles julgam esse mesmo processo e quando eles condenam e até prendem determinadas pessoas, e aqui eu estou falando de um deputado federal especificamente, por excesso na sua expressão. Tem um outro lado também que a gente tem que analisar, e eu trago aqui para a gente fazer uma reflexão, quando eles julgam, dentro de uma demanda, a parcialidade ou imparcialidade, né? O que é isso? Se por acaso o juiz agiu de forma imparcial, ou seja, ele não tomou posição para nenhum dos dois lados, ou se ele tomou posição para um dos lados. Mas aqui especificamente da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, aonde foi julgado um determinado feito que se falava ou que se buscava saber se ele foi parcial ou não. E no relatório apresentado e no voto apresentado de alguns ministros, e aqui eu vou falar o nome do ministro Gilmar Mendes, ele ataca deliberadamente toda uma operação que foi realizada por muitos anos, dentro do momento que ele profere o seu voto, né? Em outras oportunidades, ele dá entrevista e ele acaba atacando Ministério Público, que atuou no processo, ou os procuradores, porque não foi só um, procuradores que atuaram no processo, o juiz que atuou no processo, e também, nessa mesma demanda, ele acaba elogiando o posicionamento do advogado da parte contrária. Então, ou seja, ele tem como ele fazer, o juiz ele pode manifestar a opinião pessoal dele em razão de um julgamento? É isso que nós temos que refletir. Será que a partir do momento que ele expressa a sua vontade, ele não está, talvez, se colocando num local de suspeição? Para o pessoal que está em casa, o que é suspeição? É quando o juiz, no conduzir do processo, ele acaba tomando um lado ou tendo interesses, entre aspas, na decisão daquele feito. Então, se ele se manifesta, se ele, não somente dentro dos autos, não somente no seu voto, mas também em entrevistas, ele expõe a opinião dele, será que ele não deveria ter sido julgado suspeito?
outro detalhe que também cabe à reflexão. Se ele ataca uma operação que foi realizada durante anos, se ele ataca um determinado magistrado que estava vinculado a esse processo, por que ele não tomou a mesma medida e que poderia ter atacado, então, os desembargadores que fazem parte do Tribunal Regional Federal, que fizeram, em alguns casos, ou em vários casos, de recursos, análise de recursos, também opinaram favoravelmente a uma decisão que tinha sido proferida. E por que ele também não se manifestou contrário ou também atacando os ministros do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, STJ, não é STF, que também manteram muitas daquelas decisões proferidas? Por que ele ataca somente procuradores e o juiz, um determinado juiz, que acabou trabalhando naquele processo? Será que o voto dele não estava viciado? Será que o voto dele não tinha parcialidade? Será que o voto dele não estava repleto de angústia, de raiva, de ira, de menosprezo para determinado ator daquele processo? Será que ele não deveria ter se colocado em suspeição e não participado do julgamento? Então, ou seja, são esses ingredientes aí que eu acho que vai dar para a gente trocar uma ideia muito bacana sobre isso daí. E trouxe uma repercussão totalmente negativa para a operação, né, professor? Porque hoje eu estava até refletindo esses dias sozinho, como a Operação Lava Jato ficou demonizada, né? Perante a opinião pública, pelo menos por uma boa parte. Assim, o pessoal acha que foi uma grande sacanagem que foi feita na operação, né? Que o que foi descoberto, o que foi investigado, o que foi julgado dentro dela não foi correto, não foi certo. E claro, tudo isso começa justamente com um voto desse, aí a mídia, né, principalmente a grande mídia aí, né, que atua aí no país também começa a atuar nessa linha, e você vê toda uma operação que trouxe bons frutos, né, e está totalmente demonizada. Pelo menos uma grande parte das pessoas eu vejo, a Operação Lava Jato foi terrível, né, condenam os juízes, condenam os promotores. Então é uma faísca que acende ali um problema muito maior, né? Não, e assim, o que eu queria comentar é o seguinte: eu não estou entrando no mérito da decisão, se foi favorável, se não foi favorável. Primeiro porque, assim, uma das coisas que eu sempre coloco, né, principalmente em sala de aula, tem muitas pessoas, inclusive muitos advogados, que se manifestam com relação aos processos da Lava Jato e emitem opinião no sentido de aprova, não aprova, existe prova, não existe prova. E aí uma pergunta que sempre eu faço, esses tempos atrás eu fiz para um colega que estava tomando posição com relação a isso. Eu falei: você leu o processo? Você teve acesso às provas que foram produzidas? Você acompanhou as audiências que foram realizadas? Você viu as gravações das audiências que foram realizadas? Então, assim, como você se manifesta favorável ao lado A ou favorável ao lado B, sem você ter tido acesso ao processo? No mínimo, isso é antiético. É a mesma coisa que acontece quando uma determinada pessoa chega no escritório da Daiane, fala para ela que tem uma demanda, um processo judicial com um outro advogado, e pede para ela manifestar a opinião dela. Então, imagine ela manifestar a opinião de que aquele processo ou a condução daquele processo está certo ou está errado, sem ela ter acesso ao processo. Se a pessoa teve acesso ao processo, se a pessoa viu, ok, aí eu respeito a opinião. Agora, manifestar a sua opinião porque ouviu de alguém falando, ou escutou na internet, ou leu em determinado ponto, me desculpe, não tem validade esse posicionamento. Por isso que eu não me manifesto com relação a se havia prova ou não, se era parcial ou não. A única coisa que eu estou me manifestando é do comportamento de determinado ou determinados ministros, porque esse eu usei somente um caso como exemplo, mas tiveram outras situações com relação a um julgamento. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, eu sou mais velho, sou mais experiente.
como eu falei, 27 anos de atuação. E eu ainda sou, no início da minha relação jurídica, da minha profissão, eu me lembro que tinha uma máxima que se falava o seguinte: a gente muitas vezes ia até o fórum, os processos eram físicos, né? E as pessoas pegavam e falavam o seguinte, né? Eu chegava e falava, não, mas e o juiz? Não, não. A máxima era, o juiz somente fala no processo. E muitos juízes, eu ouvi isso de muitos juízes, que falavam o seguinte: doutor, não, eu precisava falar com o magistrado. O assistente, o assessor chegava e falava bem assim: doutor, o juiz mandou avisar que o que o senhor tem que falar nos autos. Você não tem que falar para ele. Então, eu sou da época em que juiz falava no processo. Ele não se manifestava sobre uma decisão, um processo que ele estava analisando, ou poderia chegar nele, ele não se manifestava. E já nessa época, 27 anos atrás, tinha imprensa também. Então, ou seja, por que mudou agora? Por que existe esse comportamento, essa necessidade de determinados magistrados, e aí eu falo ministros, falo desembargadores, como também juízes, que têm de falar na imprensa, dar a sua opinião pessoal sobre determinado caso que está sob júdice, que está na análise, ou que poderá vir a estar na análise dele no momento futuro não tão longe. Ou, desculpe, na justiça, no momento futuro muito longe. Porque a nossa justiça realmente é amorosa. Então, assim, é sobre esse ponto específico que eu acho que, para mim, pelo menos, neste momento, eu acho que antecipar decisão sem você ter acesso ao processo, sem você aguardar as ponderações das partes, sem você ouvir os seus colegas, se nós estivermos falando em tribunais ou superiores tribunais, sem você ouvir a mensagem de um relator, sem você ouvir o que os outros colegas, porque nós estamos falando num processo colegiado, ou seja, mais de um voto, você manifestar a sua opinião pessoal, eu acho que é, no mínimo, inapropriado, para não utilizar uma outra palavra. Não existe proibição. Um detalhe extremamente interessante que eu vejo é o seguinte: não existe proibição de se manifestar, mas, no mínimo, é inapropriado o magistrado ele se manifestar com relação a um processo que está sob júdice, né? Gera descrédito também, né, professor? Gera total descrédito, né? Você imaginar que nem foi ainda julgado, não foi verificada a documentação probatória, não foi feita a instrução, mas já se tem uma manifestação, já se tem um posicionamento. Já se Tem um livro, né, que um autor que eu sempre falo, que eu sempre manifesto quando a gente chega nesse determinado ponto. A minha disciplina é Direito Constitucional. Eu não me aprofundo com relação a processo civil, nem processo penal, não é minha área de atuação, processo penal pelo menos. A minha é a análise do direito constitucional. Mas eu trabalho dentro da organização do Estado dos Poderes, eu trabalho o Poder Judiciário como um todo, né? E tinha uma professora minha de mestrado, chamada Estefânia Barbosa, e que ela trazia um autor sempre nos nossos encontros, que era Dworkin, Ronald Dworkin. E que ela falava sempre de uma obra dele que falava Romance em Cadeia. Marinho, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que todo processo judicial, no seu caminhar dentro do judiciário, ele passa por vários autores, ou atores. Né? Nós temos os advogados, que geralmente acompanham até o final do processo, seja advogado do autor ou advogado do réu, ou Ministério Público e advogado de defesa. Esse processo, normalmente, ele tramita com os mesmos atores, advogado ou Ministério Público. Mas ele passa por juízes. Né? Tem o juiz da primeira instância, que é único. Daí depois, havendo a possibilidade do recurso, um juízo no segundo grau, que normalmente é um colegiado, são 3 que vão votar, vão analisar e vão julgar aquele processo, e depois cabe recurso, dependendo da demanda, cabe recurso para o STJ ou STF, dependendo do caminhar do processo. Mas ele falava o seguinte, que o processo é como uma obra de romance, onde
cada vez que um juiz intervinha no processo, ele tinha por obrigação desenhar um capítulo, mas esse capítulo desse romance, ele tinha que ser escrito de acordo com o romance anterior, o capítulo anterior. Então é como uma novela. Imagine você estar acompanhando uma novela, daí daqui a pouco, hoje, passa uma cena, amanhã entra um autor diferente, escreve totalmente diferente, daí entra um outro, escreve totalmente diferente. Não, não pode. Você tem que seguir um roteiro, né, dentro dessa novela, dentro de um filme e tal. E o livro, o romance, é a mesma situação e o processo é a mesma situação. E tem um outro detalhe, que também The Working falaram, que ao se manifestar dentro desse processo, quando você fala também em romance de cadeia, quando você fala também em obrigação de você fazer um capítulo seguindo os capítulos anteriores, você não pode apresentar ou não deve apresentar a sua vontade pessoal ou a sua leitura pessoal. Ela tem que vir de acordo com a construção das decisões naquele momento. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Um exemplo muito tranquilo. A possibilidade da união homoafetiva, ou seja, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se talvez fosse, e não é nessa composição do STF, tem alguns ministros que estão hoje, mas vários mudaram, mas naquela composição do STF, naquela época, se você chegasse para qualquer um daqueles ministros que já tinham uma idade extremamente avançada, quase na aposentadoria, e perguntasse para eles se eles concordavam ou não com a união entre pessoas do mesmo sexo, eu acredito que a grande maioria falaria pessoalmente que não concordava. Por N fatores, inclusive pela religiosidade, que vários deles tinha profunda relação com a religiosidade. Só que você veja que, independente da vontade pessoal de cada um, a decisão foi ao contrário. A decisão foi no sentido da possibilidade da união homoafetiva. Por quê? Porque a construção jurisprudencial, a construção de direitos, já levava para aquela decisão independente da vontade das pessoas. Então, por isso que ela foi mantida. Agora, imagine um ministro daquela época falando de uma situação tão delicada igual a essa, de garantia de direitos de minoria como era aquela, se manifestar no sentido de não possibilidade, rechaçando a questão da composição de família ou da formação de família por pessoas do mesmo sexo. Então, seria, né, um ataque, uma afronta, um problema instalado muito grande. Mas você veja que nenhum se manifestou. Isso também é uma conjectura minha, que eu acredito que seja, que ocorreria, em razão do perfil religioso que eles tinham na época, inclusive na idade que eles tinham à época. Então, o que eu quero falar é o seguinte: numa situação delicada dessa, trazendo para os tempos de hoje, será que não seria mais producente? Será que não seria de bom tom o juiz se preservar, o ministro se preservar, o desembargador se preservar, de emitir a sua opinião pessoal sobre determinada situação, que ele irá julgar ou naquele momento, ou se ele já julgou, mas ele deve ter julgado uma fase, provavelmente terão recursos, terão outras interposições de outros incidentes processuais. Será que não seria prudente dele aguardar, se retrair, voltar ao seu, a introspectar, e ao mesmo tempo, ali sim, ele fazendo as reflexões dele, fazendo os estudos, apresentar a decisão dele e colocar a justificativa do voto dele dentro do processo? Será que não daria uma credibilidade maior, não daria uma segurança jurídica maior, né? Então, essas são as reflexões que nós temos que fazer. Porque a sensação que se tem hoje em dia, não querendo cortar o Jonathan, mas já cortando, Jonathan, Não, é que muitas vezes, quando eles se manifestam, é que existe um cunho político. Não existe uma manifestação por manifestação. Essa é a sensação que tem de nós enquanto sociedade.
que eles estão fazendo manifestações e posicionamento porque eles têm um viés político por trás disso. E isso é muito perigoso, né? Isso gera uma insegurança em todos os sentidos. Você imaginar que quem está lá não está lá fazendo a sua função em si, exercendo a sua função, que tem outras ideias, outros ideais por trás disso, é muito perigoso. Então, esse é o viés nosso hoje, discutir. Existe a possibilidade? É possível? Eles podem fazer isso? Até que ponto? O porquê Não, que eles Daiane, estão fazendo isso? não, e você deu um exemplo assim, muito interessante. Você traz à luz uma outra realidade, uma outra análise que nós temos que fazer, que é o seguinte. É muito difícil você ver esse comportamento, e eu vou te falar assim, que talvez eu não tenha visto esse comportamento no STJ. É muito difícil você ver esse comportamento, e eu vou te falar que talvez eu não tenha visto esse comportamento, por parte de desembargadores, seja de tribunais de justiça do Estado do Paraná, seja de tribunais regionais federais. É muito difícil ver esse comportamento, ou eu posso falar até que eu nunca vi esse comportamento, de juízes de primeiro grau, juízes na comarca de origem, como, por exemplo, os juízes de São José dos Pinhais, os juízes das comarcas da região metropolitana e os juízes de Curitiba. Nós vemos isso aonde? Nos ministros do STF. E aí, gente, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda. A indicação, primeiro, todos esses exemplos que eu dei, STJ, TST, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, Justiça do Trabalho, Justiça Civil. Você não vê essa situação, por quê? Porque na sua grande maioria, a entrada do juiz ou a entrada do desembargador ou do ministro do STJ, ela se dá ou por elevação de carreira, por promoção de carreira, ou seja, são magistrados de carreira, ou representantes do Ministério Público e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil através do 5º Constitucional. Ou seja, que são pessoas que estão no dia a dia da labuta ali, da justiça, ou da advocacia, ou da promotoria, mas que eles sabem da importância do trabalho deles. Que não é o que acontece com o ministro do STF. Por quê? Para aqueles que não sabem, a indicação do ministro do STF é uma indicação política. O ministro do STF, muitas das oportunidades, ele não é um magistrado de carreira. Ele é uma indicação política do presidente da República. E é claro que a gente sabe muito bem que, por mais que está na Constituição, por mais que nós temos que respeitar essa Constituição, mas não deixa de ter um vínculo com aquele presidente da República que o indicou. Ah, Marinho, mas passa pela sabatina do Senado. Gente, a gente sabe muito bem que essa sabatina do Senado, ela somente é profunda, e aqui vale a pena trazer a exemplo a sabatina que fizeram com o ministro Luiz Edson Fachin, que é um ministro de Curitiba, que foi meu professor de sala de aula, foi meu coordenador de curso quando eu fazia faculdade. Pra você ver como o nível de coordenadores, Daiane, caiu, né? Porque olha, eu sou o teu coordenador. O meu coordenador era o ministro hoje Fachin. Que demorou 12, 13 horas uma sabatina por parte do Senado. Por quê? Porque a presidente, porque eu acho que foi na época da Dilma, quando o indicou, ela não tinha a maioria no Senado, ela não tinha tanta sustentabilidade no Senado. Que não foi o que ocorreu, por exemplo, na indicação do Dias Toffoli. Que o Dias Toffoli, quando ele entrou no STF, não sei agora, mas quando ele entrou como ministro do STF, o currículo dele era menor do que o meu. E não estou falando que o meu é grande. Eu estou falando enquanto academia. Ele não tinha nem mestrado. Ele tinha um histórico de advogado de um partido político e ele foi indicado para ministro do STF. Então você veja, quando o ministro ele não tem essa vivência, esse crescimento dentro da magistratura, ele é uma indicação política. Pode ser que esse seja um dos motivos que ele acabe não tendo esse bom senso na manifestação. Até porque, até pelo fato
dele ter sido indicado politicamente, ele deveria, por si só, não se manifestar nas redes sociais ou na imprensa para não criar mais desconforto como existe hoje. Né? Então, desculpa, eu só queria trazer essa situação, porque eu acho que essa é uma situação interessante para também trazer aqui para conhecimento das pessoas que estão nos acompanhando. E esse processo de indicação, né, professor, ele já coloca o cidadão ali, o candidato a ocupar o cargo em evidência. Né? Então, tanto a imprensa, a população já fica sabendo quem é a pessoa, né, já atinge uma certa popularidade, né, por conta dessa indicação, e eu acredito que por conta desse processo, até essa questão da manifestação e engajamento, interação desses ministros nas redes sociais, enfim, emitir opinião, eu acho que também tem uma parte da culpa da população. Né? Eu acho que a população tem um pouco de culpa porque o ministro é indicado e começam a pressionar. Bom, eu quero ver se esse ministro vai ficar do meu lado ou vai ficar do outro lado. Em tal assunto, eu quero saber a opinião dele. E esses ministros na pressão, eu acredito que eles talvez acabam, né, cedendo um pouco e para afagar um pouquinho os ânimos, né, do pessoal que fica pressionando. Então, eu acho que é um conjunto, né, que acaba criando isso. E outra situação que eu queria aproveitar o gancho, professor, não sei se o senhor tem conhecimento, mas eu acredito que esse fenômeno seja brasileiro. Né? Eu não vejo, assim, fora do Brasil, situações como essa, assim, de ministro das Supremas Cortes, né, de outros países. Eu sei que é um pouco clichê, mas pegar os Estados Unidos, por exemplo, lá os ministros não são celebridades, não são famosos, não tem rede social, não ficam emitindo opinião, eles se manifestam nos autos, né? Você veja bem, primeiro que isso daí, eu não sei especificamente nos Estados Unidos, mas eu acho que é assim, eu acho que é onde tem bom senso, né? Bom senso, eu acho que ele é importante em qualquer área, em qualquer instância que você viva, eu acho que você tem que utilizar o bom senso. Eu acredito que muitos juízes utilizam desse bom senso. Se você acha que vai ter repercussão, não é o momento de você se manifestar com relação a determinada situação, não se manifeste. Né? É claro que, fora do país, nós temos vários exemplos de situações que estão totalmente diferentes da magistratura, da advocacia, da política, do Congresso, do Parlamento, daqui do Brasil. Né? Lá não se usa tanto dinheiro público para fazer campanha como se usa aqui no Brasil. Lá não se tem um quantitativo, com algumas exceções, tão grande de parlamentares para a representação da população. Lá, político não tem todos essas benesses que os nossos políticos têm. Lá também, para você ter uma ideia, o juiz, ele tem alguns estados dos Estados Unidos que o juiz ele não é concursado, ele é eleito pela comunidade. E aí você pode falar bem assim, mas não deixa de ser político ou não é político mais ou menos? Não, pelo seguinte, porque como ele deve satisfação para a comunidade, como ele é uma pessoa que é conhecida no meio de quem o escolheu, como ele sabe até os buracos que tem em determinadas ruas, que não é o que acontece com a grande parte dos magistrados, ele pode julgar de uma forma mais tranquila e de uma forma mais imparcial. Agora, também tem o seguinte, fora do país, eu fiquei sabendo, não me lembro especificamente, não sei se é na Suíça, que o juiz ele não tem salário lá. Ele recebe um cartão corporativo e dentro desse cartão corporativo, ele gasta com as necessidades dele, não tem limite. E lá o cara toma cuidado, ele não pega o cartão, não vai comprar uma Ferrari, não vai comprar uma casa lá no Alphaville, ele não vai nos melhores restaurantes. Não, porque a cultura lá é diferente. Se fosse aqui, você desse um cartão corporativo sem limite para um magistrado, já no primeiro mês você estouraria o Brasil. Né? Então são realidades distintas, mas que ao mesmo tempo traz a discussão não do que é o bom professor. Não joga essa ideia no ar.
Não, e até eles falam que é a seguinte, justifica-se não ter um limite de salário porque o juiz, ele não pode estar necessitando, ele não pode sofrer necessidades. Porque se ele estiver em necessidade, se ele não conseguir suprir as suas necessidades, ele está passível à corrupção. Mas esse é um entendimento, é um entendimento de lá, que no Brasil muitos juízes têm desvio de finalidade, e muito desses desvios de finalidade se dá porque não existe punição. Ah, não, existe sim, Marinho, claro que existe. Eles são aposentados em prol do serviço público. Se o cara faz um desvio de finalidade, uma cacaca, com 30 e poucos anos, ele vai ser aposentado em benefício da comunidade. Mas com um pequeno detalhe que não vem ao caso, que ele mantém os seus vencimentos. Ou seja, ele é aposentado com o mesmo salário, e isso é a penalidade que um magistrado que tomou uma medida, um desvio de finalidade, é condenado. Mas assim, até agora que nós estávamos conversando, eu peguei e entrei no site da Associação dos Juízes Federais, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Uhum. E tem um artigo aqui muito interessante que fala, deixa eu ver quem que é o autor, Nino Toldo, desembargador federal, artigo publicado pelo Conjur. Aos magistrados é garantido o direito de manifestar-se fora dos autos por qualquer meio de comunicação. E ele fala o seguinte, o juiz pode se manifestar, porque existe uma liberdade de expressão. Tá? A princípio pode, porque tem a liberdade, a Constituição fala da liberdade da expressão. Mas ele traz uma situação aqui, que é o seguinte, é uma provocação que ele trata da seguinte situação. No entanto, a pergunta que se coloca, dentro do regime de liberdade de expressão garantido pela Constituição, e até que ponto deve o juiz manifestar-se sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou emitir juízo depreciativo sobre qualquer decisão. E aí ele traz uma informação que eu gostaria de compartilhar com vocês. O juiz tem direito, abre parênteses, garantido constitucionalmente, fecha parênteses, de emitir opinião e manifestar-se livremente seu pensamento. Ok. Uhum. Todavia, não deve fazê-lo em situações que possam configurar pré-julgamento ou suspeição, que cai bem naquilo que nós estamos falando. Você não pode depreciar as decisões acontecidas anteriormente, e aí eu volto no caso do romance em cadeia do The Work. Uhum. Você não pode antecipar julgamento, até mesmo para não se levar à insegurança jurídica. Para o pessoal de casa, o que é insegurança jurídica? Cada hora, a gente não sabe que lado que a gente corre, porque cada hora tem uma decisão diferente. Uhum. Então, ou seja, o cara se manifesta. Não, eu acho que isso daqui... Né? Antecipa. E aí depois ele chega na hora dele entrar em contato com o processo, ele vê que se equivocou. Ele muda a decisão. Fala assim, mas peraí, o cara acabou de dar uma reportagem lá na Band falando que ele era contra esse comportamento e agora ele julga favorável ao comportamento. Não estou entendendo. Então, para se evitar esses conflitos, não deve se manifestar. E aqui, gente, não sou eu que estou falando, não é o Marinho, não é a Daiane, não é o Johnny. Aqui quem está falando é um desembargador da Justiça Federal dentro de um site, de uma página da Associação dos Juízes Federais. Uhum. Então, ou seja, só vem balizar essas dúvidas e essas situações que nós estamos apresentando. E quando... E assim, o debate... Pode falar daí. Não, o debate aqui nosso é justamente sobre isso. É isso que eu ia ratificar para quem entrou agora. Não é o fato de juízes não poderem se manifestar de forma generalizada sobre os temas. Eles não só podem, como devem, né? Tanto que tem juízes que dão aula e fazem palestras. O que nós estamos debatendo é sobre manifestações, sobre situações sobre as quais existem
precedentes, ou seja, eles estão com essas situações para eles se manifestarem, eles são os juízes responsáveis, são os ministros, os desembargadores, enfim. Está sobre eles a responsabilidade de sentença, de acórdão, ou emitir juízo de valor sobre outras situações. Era essa a situação, porque teve uma advogada que perguntou para mim, antes do debate, sobre qual seria o embate. E eu expliquei para ela que seria isso. Então ela perguntou, tá, mas os advogados? E qual que é o limite dos advogados? Porque tem advogado que também está com alguns casos e vai e emite juízo de valor ou antecipa situações que estão sob sigilo em reportagens, em entrevistas. E daí eu vou abrir uma aspas. Pode? Não pode? O senhor é advogado. O senhor pode também emitir a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro que é assim, o advogado ele não tem que atuar com imparcialidade, né? Essa atribuição, o advogado está fora, como o Ministério Público também está fora, porque nós somos parciais. Nós estamos ali defendendo os interesses do nosso cliente. Então, nós queremos quem ganhe? O nosso cliente, né? Então, assim, nós somos parciais, primeiro detalhe. Segundo detalhe, nós podemos emitir opiniões? Sim, por quê? Porque nós temos acesso ao processo. Nós sabemos a tese que nós estamos apresentando. Nós sabemos as provas que nós temos. Nós sabemos as provas que nós iremos apresentar. Então, nós podemos nos manifestar sim. Manifestar contrariamente à parte, falando que a outra parte está errada? Sim, se o nosso entendimento, a nossa construção de tese é nesse sentido, nós temos que nos manifestar e podemos nos manifestar. O que nós não podemos é depreciar a outra parte. O que nós não podemos é, como você mesmo falou, se por acaso um processo está correndo em segredo de justiça, nós não podemos antecipar ou dar visibilidade a esse feito que está em segredo de justiça. Mas nós, caso passemos dessa linha, que é extremamente tênue, nós podemos ser culpabilizados. Sim. Como professor, eu não posso trazer para a sala de aula um caso verdadeiro, trazendo os nomes das partes para dar visibilidade. Ah, mas aí nós podemos discutir, mas o processo é público, né? Mas a gente evita de fazer isso. Por quê? Porque nós não podemos dar tanta visibilidade assim. E outra, não é nem juízo de valor, é só você apresentar um processo. Então eu vejo o seguinte, se nós ultrapassarmos a linha do bom senso, se eu chegar aqui, eu sou advogado do autor, Daiane é advogada do réu, e eu começo a falar que o meu cliente tem razão, ok, você tem a sua opinião, não é a opinião da doutora Daiane. Agora, se eu começo a atacar deliberadamente o cliente dela, falando que o cliente dela está formando quadrilha, estou falando que o cliente dela é corrupto, que o cliente dela utilizou de certos subterfúgios para ter vantagens processuais. Se eu falar que o cliente dela tem interesses políticos, ela pode, representando a parte, o cliente dela, ajuizar uma ação contra mim. E eu vou responder. Agora, a pergunta que eu faço, ministro do STF, que antecipa o seu julgamento, que faz juízo de valor com determinado processo, com determinada decisão ou com determinada parte, que ultrapassa esse limite do bom senso, ele responde em uma ação de indenização ou alguma coisa possível? Não. Ele não responde. Né? Até porque... Ele deveria, né? Ele, teoricamente, já passou os limites. Teoricamente não, ele já passou os limites, né? A questão é que quando se trata de um ministro do Supremo, para onde que você corre? Né? Para quem você pede ajuda? Para quem que você denuncia? Que entre eles, alguma punição nunca vai existir, né? Algo nesse sentido. E daí eu acho que nós temos que colocar limites no STF. Uhum. E todo mundo acha assim, mas o STF não tem limite. Claro que tem limite. Qual que é o limite? O limite não é você ir para uma rede social, falar que determinado ministro é ladrão, é coisa, porque aí volta ao bom senso que eu falei. Não é você falar que tem que invadir o Supremo Tribunal Federal. Não é isso. O limite está dentro da própria Constituição, que fala que o ministro do STF ele pode ser julgado por crimes de responsabilidade pelo Senado.
Uhum. que é outro poder, que é o poder legislativo. O poder legislativo pode julgar ministros do poder judiciário. Mas e por que não o fazem? Né? Qual que é o impeditivo que se tem? Qual que é o interesse? Qual que é o medo que o Senado tem? Tem que se colocar limite. Eu vou dar um outro exemplo aqui que me veio à mente agora. Não sei se vocês estão sabendo, mas começou um julgamento na sexta-feira, que está previsto para terminar dia 13. Começou ontem e vai terminar dia 13, na qual o Supremo Tribunal Federal está analisando a coisa julgada, entre aspas, vamos falar assim, na parte tributária. Ou seja, se por acaso eu tive um processo que já transitou em julgado, o pessoal que está em casa, que não cabe mais recurso, finalizou, já encerrou, já está arquivado, e eu tive um ganho contra o fisco, vou falar ISS, aqui contra o município de São José, ou Curitiba, ou qualquer cidade do Paraná. Eu ganhei, eu tive uma redução do meu tributo, da obrigação de pagar o tributo. Acabou, está lá arquivado, já está, não sei o quê. E veio agora, 5 anos, 3 anos depois, um processo idêntico com o mesmo tema ser analisado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eles estão decidindo se os efeitos dessa decisão, se por acaso for assim, não, em sentido contrário à minha decisão, falando que não é para reduzir, não. O valor está correto, a causa está correta, a incidência está correta. Eles estão julgando agora se faz efeito retroativo. Ou seja, mesmo em questões já transitadas e julgadas, se por acaso uma nova decisão vier, se ela geraria repercussão ao passado, inclusive para atacar o meu processo que foi julgado e transitou em julgado há 3 anos. Essa situação está sendo julgada agora pelo STF. O que isso é mais do que causar insegurança jurídica, gente? Jurídica. Né? Então, assim, são muitos posicionamentos e você tem que colocar limite mesmo. Se você não coloca limites, o que vai acontecer? Nós vamos ter, primeiro, superpoderes de um Supremo Tribunal Federal, superpoderes de alguns ministros que se acham acima de tudo e de todos. Nós vamos ter ingovernabilidade, porque o Executivo vai estar amarrado à mão do STF, do Poder Judiciário, e o Legislativo também teria a mesma situação. Então, gente, é isso que nós temos que ponderar muito, se por acaso é esse o país que nós queremos viver, né? É complicado, né, professor? Inclusive é complicado encontrar uma solução, né, para esse problema. Nós vemos aí essa questão das liberdades extremas, né, a falta de imposição de limites e eu particularmente, assim, eu acho que um ponto que todos nós concordamos é que esses ministros, eles têm o direito de ter a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião, de expressão. Isso eu acho que é um ponto que todo mundo concorda aqui, né, é garantido a eles. Agora, extrapolar isso e tornar algo imparcial, né, sair do bom senso, desimpor os limites. Mas como que a gente vai impor esses limites, professor? Porque vai proibir de ter uma rede social, vai tentar limitar algo nesse sentido. O Senado, na minha opinião sincera, eu acho que é digamos, uma barganha, entre aspas. Eu não mexo contigo, você não mexe aqui com a gente, né? Senado e STF, então não vejo assim uma chance de ter algum tipo de debate com relação a isso. Bom, você veja o seguinte, primeiro, não é isso, você não mexa comigo, eu não mexo contigo. É que a maioria dos senadores, pelo menos, uma pesquisa que foi feita, tem processos correndo no STF, e eles têm medo, cagaço mesmo, desculpa a palavra, de enfrentar o STF e depois sofrer represálias. Segundo detalhe, tem o seguinte, né? A gente fala em liberdade de expressão. Então a gente está discutindo aqui se um ministro do STF, mais especificamente, ele teria o direito de se manifestar com relação a um caso que está tramitando no próprio STF. Uhum. E se por acaso eles acreditarem que isso é possível, que eles têm liberdade de se manifestar porque eles estão ungidos com o poder o poder talvez onipresente de ministro do STF,
Então por que que eles caçam, ou por que que eles ajuizaram uma demanda contra a liberdade de expressão, ou, desculpe, imunidade parlamentar de um deputado federal chamado Daniel Silveira? Veja bem, o que o Daniel Silveira falou foi um absurdo, foi um excesso. Isso é tranquilo, não estou entrando no mérito, não estou defendendo aquilo que ele falou, tem que ser abominável o que ele falou. Concordo. O que eu estou falando é o seguinte, a Constituição Federal fala que todo parlamentar tem imunidade parlamentar, pelo voto, fala e o que ele defende. Ele estava exercendo a situação imbuído da função de deputado federal. Se ele estava imbuído da função de deputado federal, nós não podemos em nenhum momento falar em liberdade de expressão. Nós temos que analisar a imunidade parlamentar, que é um direito constitucional de qualquer parlamentar. Ah, Marinho, mas ele não pode ser julgado se por acaso o ministro lá, o Xandão, não fosse correr atrás dele, ele ia ficar sem nenhuma penalidade? Não. Por quê? Porque ele poderia ter sido julgado, como foi, pelos colegas, ou seja, pelos pares lá da Câmara de Deputados, através de uma ação interna, um processo administrativo de perda de mandato por falta de decoro parlamentar. Assim, ele poderia ter perdido o mandato dele por falta de decoro parlamentar, porque ele se manifestou de forma excessiva. Concordo em grau, gênero e número. Mas como que o STF, como ministros, falam de que a manifestação daquele deputado é indevida ou foi excessiva, e alguns ministros, próprios ministros do STF, se manifestam indevidamente sobre andamento processual, sobre decisões anteriores, sobre magistrados que proferiram decisões, sobre procuradores que atuaram no processo, como que eles têm direito, então, a condenar esse tipo de situação e adotarem, ao mesmo tempo, a mesma situação? Um peso e duas medidas? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É muito poder concentrado, né? Então seria a mesma coisa de nós imaginarmos aí, por exemplo, fugindo um pouco da matéria do judiciário, pensando na parte que é o que mais a gente imagina, a segurança pública, de repente um delegado entrar na área, na seara de outro delegado, do porquê que efetuou a prisão, né? Não tem porquê. Cada um no seu quadrado. Não tem porquê. A liberdade de expressão, ela para onde eu começo a atingir as funções do outro, né? É por isso que tem os limites. Imagina, Daiane, um delegado, acabou de acontecer um homicídio, pegaram o suspeito, prenderam o suspeito, ainda em flagrante delito, levam para a delegacia, o delegado, antes de ouvir o suspeito, antes de ouvir testemunha, antes de ouvir como que foi a causa, eu ia falar, ouvir a vítima, não, só se baixar um espírito ela morreu, foi um homicídio, né? Mas assim, antes dele ouvir todo mundo, ele fala bem assim, não, acabamos de prender o culpado, é ele mesmo. Até o próprio delegado adota determinadas posturas. Não, nós estamos aqui com um possível, né, com uma pessoa que está aguardando ainda as produções de prova, toma todo o cuidado, um acusado, mas não é ainda o condenado. Então assim, todo mundo toma esse cuidado. Por que que um magistrado, por que que um juiz, um desembargador, um ministro, seja do STJ, do STF, seja do TST, seja do Tribunal Superior Eleitoral, não tem que tomar os mesmos cuidados, né? Por que tanto excesso? E se a gente descer um degrau, professor, fica mais explícito, assim, como é preocupante, né? Traçar um paralelo aqui, imaginar um vereador fazer uma fala parecida, atacando o fórum da cidade que ele mora, e o juiz do fórum abrir, instaurar o processo, né, fazer a denúncia, julgar, condenar, e condenar a prisão, a perda do mandato, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente é uma situação extremamente complicada. Eu acho que eu não sei que rumo que a gente vai levar no futuro. Não tenho muito... Não, eu sei sim. Eu sei qual que é o rumo que nós temos que tomar. O rumo que nós temos que tomar é colocar no parlamento gente que não tenha rabo preso, gente que seja ficha limpa. Nós temos que colocar no parlamento, e tanto no Senado como na Câmara de Deputados,
pessoas que não tenham medo de enfrentar esse judiciário. Por quê? Porque se você não der, você não teme. Né? Quais são os deputados que estão batendo de frente com o Estourou o nosso tempo. Estouramos o tempo. Tá certo? Tudo certo. Eu já convidei o professor aqui. Vamos O aguardá-lo. papo tava bom, a gente se perdeu no tempo, pessoal. Ah, mas quando tá bom, a gente se perde mesmo. Quando vê, tá 2 horas conversando. Deixa eu inverter aqui. Aí, Bem na hora da estourando o conclusão, tempo. professor, agora que a gente ouvir a solução do problema. Sim, quando eu deu no clímax, acabou, o Instagram derrubou aqui porque deu 1 hora. Eu falei demais. Não, isso daqui é o Xandão que deve estar monitorando as nossas redes sociais e não quer Bem que eu isso, dê a concordo, saída. bem acho. Que eu dê a saída aí do qual que é o caminho. Acho que é isso que ele está Não querem a acontecendo. solução para essa questão. Perdão. Não, mas assim, o que eu falo, né? A partir do momento que nós tivermos um parlamento totalmente sem rabo preso, um parlamento que não tenha demandas judiciais, um parlamento que tenha pessoas de coragem, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, que não tenha medo de enfrentar, ele consegue colocar o judiciário no lugar dele. Ninguém está falando para que o judiciário seja subordinado ao poder legislativo, ao poder executivo. Não, não. Mas também os três têm que ser harmônicos entre si. Claro que sempre, na história do Brasil, principalmente na redemocratização, sempre um poder esteve um pouco mais à frente. Mas aí é os freios e contrapesos, né? Há necessidade de você tomar medida para que você segure o ímpeto do poder. E com esse parlamento que nós temos, com esse congresso que nós temos, com esse senado que nós temos, nós não vamos ter mudança. Existe possibilidade de mudança? Existe. Nós temos a oportunidade de mudar 33%
dos senadores que estão lá, porque a gente vota em um, ficam dois, né? Vota em um, e nós podemos, o Brasil inteiro, renovar 33%. Daqui 4 anos, os outros 66%. Mas nós precisamos fazer isso, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados. Votando certo, escolhendo certo, não deixando para decidir na última hora, não querendo falar que está com o saco cheio de política, que não quer se envolver. Você veja como os impactos do não se envolver atacam o nosso dia a dia. Então, ou seja, todo mundo tem que se envolver mesmo. Existe possibilidade de mudança? Claro que existe. Mas a gente tomar o nosso papel como responsável por essa mudança, né? Até aquele que não se posiciona, né, professor? Aquele que não se posiciona está tomando um lado. Ele pode responder por ação. Ah, não, mas eu não vou votar. Então você vai responder por omissão. Então, é por aí. Eu que o dia que não votei na última eleição. Ai, Jesus. E a população em geral, ela não imagina o peso que tem o poder legislativo, né? O peso, eu acredito que o voto mais importante são dos membros do legislativo, né? O pessoal se preocupa, o presidente é o cargo mais importante, preciso votar com consciência, e acaba deixando os deputados, os senadores, os vereadores de lado, e na minha humilde opinião, é o poder, assim, que mais faz a diferença. Johnny, você está certíssimo, cara. Você está certíssimo. Não adianta nada você ter um excelente presidente da República se você tem uma porcaria de um Congresso Nacional. Por quê? Porque se ele, a gente vê na história, né, da redemocratização de novo que eu falo, se ele tiver boas intenções e o Congresso não tiver boas intenções, o Congresso ou não deixa ele governar ou acaba julgando ele por impeachment e tirando ele, colocando um outro que se submeta ao Congresso Nacional. Ele tem um projeto tramitando aí hoje que fala o seguinte, eu não consegui ainda me aprofundar, eu tô começando a ler, mas ele fala que é um estudo, por exemplo, na Câmara de Deputados. Câmara de Deputados nós temos 513 deputados. Um absurdo. 513 deputados. Que com 200 deputados, com princípios, com valores, ficha limpa, nós mudamos a política. Com 200 deputados. Então o que acontece? Nós podemos mudar. Então você não precisa mudar todo mundo. Praticamente mais do que 1/3. Mas você consegue sim mudar. E você falou uma verdade. A principal função é mesmo do parlamento. A principal função é a Câmara de Vereadores. Se você quiser uma cidade melhor, escolha melhor os seus vereadores. Por quê? Porque se eles souberem que a função deles é fiscalizar o Poder Executivo ao invés de se subordinar ao Poder Executivo, ao prefeito, eles vão fazer com que o município tenha uma cara diferente. Assembleia Legislativa do Estado. Se por acaso os deputados estaduais forem bons, pode ter certeza que o governo do Estado, se for uma pessoa que tiver interesse de fazer boa coisa, vai fazer muito. E nós temos exemplo hoje, pega aí uns estados, e vou dar o exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais está num avanço, está crescendo, porque até o ano passado, a Assembleia Legislativa ela comungava dos mesmos interesses do governador. Esse ano já passaram, porque é o ano eleitoral, então já começaram a tirar as manguinhas de fora, aprovaram um aumento aí de servidor público quando não tem caixa para pagar, o governador teve que mudar em decisão judicial, mas assim, houve um crescimento extremamente grande do governo de Minas Gerais. Então é só você ter o parlamento correto. Então você está certíssimo. A parte de política é com o Jonathan. Não sei se ele te contou, Marinho, mas ele atuou aí na área. É mesmo? Tem uma experiência breve, mas é uma área que eu gosto muito, assim, eu me interesso bastante. E daí por isso eu dou essa importância, né? O pessoal, a maioria das pessoas não gosta, né? Mas eu, apesar de ser novo, aí eu gosto bastante. Então tá aí, eu já vou me convidar para uma outra live que a gente for fazer para falar sobre política, então. Vamos falar sobre
poder legislativo, vamos falar sobre qual é a função deles, qualquer tema que vocês falarem aí. A gente vai falar sobre a jovem política, né, Marinho? Sobre os jovens engajados na política, porque a gente não vê isso. Claro, claro. E tem uma importância muito grande, né? Você veja que só esse chamamento agora de se fazer o título de eleitor, nós teremos 2 milhões de novos eleitores no Brasil. Isso muda? Muda muito, né? Então, assim, o dia que vocês tiverem, pode ser nesse assunto, pode ser como se faz uma receita para fazer bolo, eu venho também. Qualquer assunto, é só vocês me chamarem que eu tô aí. Muito bacana. Obrigada, Marinho. A gente só tem a agradecer. Nossa, a tua expertise aí foi mais do que utilizado. O povo gostou, curtiu. Quem não podeu, ó, que ótimo. Eu tô criando palavras aqui. Que não podeu. Não, é para reforçar quem não pôde. É bem isso, entendi. Quem não pôde participar vai ficar gravado. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso poder participar com sua presença. E aqueles que tiverem interesse, quiserem saber um pouco mais, por favor, no Instagram, marinhosilva.oficial, marinhosilva.oficial2, no Facebook, Marinho Silva. Tem também um canal que é uma revista eletrônica que a gente chama, eu e o professor Schumacher, que é o Debate Pronto, @o Debate Pronto, tanto no Instagram quanto no Facebook, onde a gente fala de tudo e de todos, e temos convidado também, convido o pessoal para nos seguir, todo domingo a gente tá lá junto. E o pessoal que teve paciência, né, de nos aturar aí no sábado à noite, na hora do jantar, ouvindo o que a gente está falando, muito obrigado. O Xandão, que está lá em Brasília também, que deve estar sentado nos processos. Tá curtindo. Tá assistindo. Eu tô assistindo. Mas você sabe que tem um detalhe interessante, né? Porque eu tive aula, o Johnny ali, de liderança política. Eu sempre estou estudando com relação à política também, a ciência política principalmente. Mas teve uma aula que eu assisti, que eu falei que o cara falou o seguinte: nós estamos a 5 apertos de mão de qualquer pessoa no mundo. Se você quiser falar para ele assim, por exemplo, o Putin, lá na Rússia, nós estamos a 5 apertos de mão dele. E tem um exemplo. Você deve ter conhecido um deputado federal em algum momento agora e que você tenha cumprimentado. Você cumprimentando esse deputado federal, esse deputado Ou seja, pode acontecer desse vídeo, dessa live, chegar para ele. Xandão, não fica chateado, cara, a gente fala do negócio, é liberdade de expressão, entendeu? Nós não vamos julgar processo nenhum, nós estamos aqui falando, não é de você, nós estamos falando dos ministros do STF, não fique chateado, tá bom? E assim, como você falou, e que vocês podem se manifestar, Gilmar Mendes também, não fique chateado. Porque, como vocês também têm liberdade, nós também temos, tá? Só não vai me mandar prender, não vai mandar eu colocar tornozeleira eletrônica, né? Não vai mandar me buscar em casa, porque não precisa fazer tudo isso. Eu me entrego a hora que você me chamar. Claro. Professora, vi que a senhora é bem engajada aí. Desculpa. Não, só um comentário, vi que a senhora é bem engajada aí na política. Tem planos aí para ingressar esse ano, alguma coisa? Cara, eu tô num partido que tudo aquilo que eu esperava de política, eu encontrei num único partido, que é o Partido Novo. Partido Novo, você é convidado a entrar, você tem que ter as mesmas bases, e para você sair como pré-candidato a qualquer coisa, você tem que passar por um processo seletivo, você tem que mostrar que você tem conhecimento. E eu tive a grata satisfação de passar pelo processo seletivo em 2 oportunidades no Partido Novo. Uma em 2020, quando eu saí como candidato a prefeito por São José dos Pinhais, num processo seletivo extremamente difícil. 471 pessoas no Brasil inteiro participaram, somente 30 foram aprovadas. Aqui no estado do Paraná, somente eu por São José dos Pinhais e João Guilherme por Curitiba, mas nenhuma cidade do estado entre 399 municípios. Só também acabaram passando
nas principais cidades, Rio, São Paulo, Vitória, e saí para o pleito e fui convidado novamente para participar do processo seletivo agora para deputado federal. Fiz de novo, extremamente difícil, e acabei passando. E agora nós estamos aí aguardando as convenções e com uma possibilidade muito grande da gente sair como candidato. Justamente para o meu discurso ser coerente. O que é meu discurso ser coerente? Não adianta nada eu ficar discutindo em live, não adianta nada eu ficar indignado no sofá, não adianta nada eu ficar brigando com meu amigo do PT nas redes sociais ou no WhatsApp ou numa mesa de um restaurante, se eu não tiver ação. Então, senão eu vou ficar a vida inteira assim. Então, é mais um desafio que eu tenho na vida de fazer o seguinte, de provar que existe uma possibilidade de você fazer uma política diferente se você se envolver. Se a gente ocupar esses espaços, porque senão outras pessoas vão ocupar e talvez essas pessoas não tenham os mesmos propósitos e os mesmos valores que a gente tem. Então, o que eu faço? Fiz a minha parte, oro para Deus, para que, se for da vontade dele, não minha, mas da vontade dele, que me coloque nos lugares certos, com as pessoas certas, e pode ter certeza que ele me coloca a partir do momento que ele me coloca aqui junto com vocês, a partir do momento que ele me coloca para discutir com o pessoal e apresentar esse tema tão quente aí para o pessoal que nos acompanhou. E se for da vontade dele e for vontade da população, a gente está junto, né? Se não, eu vou continuar trilhando e vendo se a gente muda alguma coisa nessa vida. Boa sorte, professor. Obrigado. Vai dar tudo certo, se for da vontade dele. Preparo, com certeza não falta. Não, e depois tem um outro detalhe também, né? Com que propósito a gente faz isso, né? Eu acho que as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 17 uma de 14, elas merecem um país melhor. Eu não quero que elas saiam, que elas vão morar em outro país. Se elas nasceram no Brasil, eu acho que elas têm que viver aqui no Brasil. Claro, se for a vontade delas, fiquem à vontade. Mas eu acho que eu tenho por obrigação buscar, pelo menos para elas e para os meus netos, um país melhor do que nós estamos vivendo agora. Então, é uma responsabilidade, uma obrigação minha. Com certeza. De todos nós, né? Não só do senhor, de todos nós. A parte do senhor está fazendo, buscando nos representar. E a nossa é buscar os melhores representantes. O senhor me representa, o senhor sabe disso. Então, obrigado. Obrigada. Vamos agora encerrar a live de verdade. Agora, no tempo certo e deixar ela cair. Obrigado novamente. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Gente, bom restinho de final de semana para vocês. Obrigado, gente. Tchau. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.